série Melhores de 2022, vamos ver reportagens que fizeram sucesso no nosso canal no YouTube. Agora vamos ver uma reportagem na usina Caeté sobre o uso do calcário calcítrico para a correção e nutrição do solo na cultura da cana-de-açúcar. Buscando novas soluções para o melhoramento da produção, a usina Caeté, em São Miguel dos Campos, passou a utilizar calcário calcítrico para a correção do solo. E a gente vai bater um papo aqui com o Mário sobre uma novidade que está chegando aqui no mercado de Alagoas, que é o calcário. O calcário já tem muito aqui. Correção de solo, ele é indicado. A gente vai falar um pouquinho de calcário, mas tem dois tipos de calcário, que é uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, que é o mais tradicional aqui em Alagoas, que é o dolomítico, e uma novidade aí que é o calcário calcítrico, que ele é de uma produção diferente, ele é a partir da fábrica de cimento, né, Marcelo? Eu queria que a gente primeiro explicasse um pouco isso. Ele tem um produto disponível aqui próximo, que sempre existiu, digamos, essa possibilidade, que ele agora começou a ser explorado. É isso, essa opção hoje é interessante aqui para a nossa região canavieira, é esse calcário calcítico, que ele é um subproduto, um resíduo, vamos dizer assim, industrial da produção de cimento. Porque para você produzir o cimento você usa uso de rocha calcária, essa rocha é triturada, né? E nesse processo de trituração, né, tem equipamentos chamados eletrofiltros que suga essa poeira, né, que é esse pó, né? E esse pó ele é condicionado em um ambiente que esse resíduo que é exatamente riquíssimo em cálcio, que é caracterizado como um calcário calcítico. O calcário dolomítico sempre foi muito usado pelos produtores de cana em Alagoas por conta da disponibilidade. Mário Sérgio explica a principal diferença entre eles, o dolomítico e o calcítrico. O calcário dolomítico, na sua composição média, ele tem na sua composição cálcio e magnésio. Essa relação na composição dele gira em torno de 2:1, ou seja, 2 partes de cálcio para 1 parte de magnésio. O calcário calcítico, ele tem mais concentração em cálcio. Então, na sua composição, geralmente, em média, gira em torno de 8 partes de cálcio e 1 parte de magnésio. Então, a gente fala hoje, na forma mais simples, né, de se explicar, é que a relação do calcário calcítico está de 8:1 e o calcário dolomítico de 2:1, relação cálcio e magnésio. A cana-de-açúcar exige vários elementos nutritivos do solo para o seu cultivo. Um dos principais é o cálcio. A cana ela tem preferência por alguns elementos de maior proporção, né? Seja os macros elementos, potássio, nitrogênio, fósforo, e seja os elementos secundários, né? O cálcio, o magnésio, enfim. O cálcio, dentro dessa cadeia de absorção, em cana-de-açúcar, ele é muito mais exigido do que o magnésio. Não quer dizer que o magnésio não tenha sua importância. Mas o fato de eu estar com cálcio muito mais exigido, no caso da cana-de-açúcar, eu preciso dar suplementação considerável de cálcio para essa cana, para não existir um desequilíbrio, né? Antes de realizar a correção com o calcário, os produtores precisam fazer análise do solo, como explica o agrônomo Tiago Pinheiro. A análise hoje é um instrumento importantíssimo para o planejamento agrícola. A partir da análise a gente consegue tomar essa decisão de aplicar calcário ou não na área. Então, para fazer a aplicação, é necessário que a gente faça análise, que a gente tenha uma análise antes. E o nosso trabalho que a gente vem fazendo é isso, é difundindo informação para o produtor, para que ele faça essas análises e a gente consegue aplicar o que ele necessita no solo dele. Tem umas áreas aqui que está muito tempo sem realizar a calagem, que esses 3 sobe para 4, 5, mas a média da região no geral são 3 toneladas. Hoje a gente faz correção do solo com a aplicação do calcário, não pensando apenas em corrigir o solo, mas em equilibrar as bases do mesmo. Então, quando você chega no solo e não coloca o que ele pede, a cultura não vai responder da forma que ela deveria. E você tem uma redução de produtividade no final. Superintendente da usina Caeté, Mário Sérgio explica que a aplicação pode ser feita em mistura com outro tipo de calcário. O que acontece geralmente, quando eu faço uso de um único calcário, né, no caso dolomítico, vamos assim dizer, e pela exigência da cana ser muito cálcio, muitas vezes quando você faz uma análise de solo,
está existindo um desequilíbrio ali entre cálcio e magnésio no solo. A relação ideal no solo de cálcio e magnésio gira em torno de 4:1, ou seja, 4 partes de cálcio para 1 de magnésio. É muito importante você manter essa relação nessa parte nutricional no solo. E você, com essa adição, com essa novidade para a nossa região do calcário calcítico, você pode promover isso. Da seguinte forma, ou você trabalha em anos alternados usando o calcítico e no outro ano o dolomítico, ou você simplesmente faz a mistura dos dois numa proporção que possa gerar o 4:1, de uma forma que você consiga aplicar e realmente essa cana não passa a ter o desequilíbrio nutricional que é muito comum acontecer quando você faz essas análises de solo. Em Alagoas, o calcário é produzido em São Miguel dos Campos, região muito tradicional na cana-de-açúcar, o que ajuda na logística e reduz custos para os produtores alagoanos. O elemento em si, ele tem um custo tonelada bem interessante. O que agrega o valor, o que onera valor, melhor dizendo, é frete, né? Então, é diferente de eu querer buscar um calcário a 120, a 200 km de distância, tendo hoje esse calcário a 15, 20 km de distância onde nós estamos. Então, essa opção do calcário calcítico, com certeza, é uma opção bem interessante para você reduzir custo, né, de produção, que é hoje realmente você tem que buscar essas alternativas para poder ficar mais competitivo assim, no mercado.